Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estava muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ver e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Caríssimo Padre Roberto, os queridos diáconos e irmãs, irmãos fiéis, povo de Deus, celebrando hoje a festa de São Simão São Judas, e essa comunidade tem São Judas como seu padroeiro, ou seja, um ícone que nós podemos olhar com muita atenção as suas pegadas, a sua história. É uma história bonita, uma história onde também ele foi chamado por Jesus. E é interessante que São Judas, ele acaba sendo muito conhecido por uma religiosa da Suécia, entre outros, mas de maneira particular na Suécia, por Santa Brígida. Santa Brígida, nós no Brasil ainda não temos a congregação, uma congregação que no período do pontificado de João Paulo II, a Madre Tecla era aquela que a gente sempre diz que um Papa tem uma figura feminina que lhe dá muito suporte espiritual e escuta, como Madre Pasqualina e tantos outros, como também Bento XVI, havia uma consagrada da Comunhão e Libertação que acompanhava. O Papa João Paulo II era a Madre Tecla, justamente das irmãs de Santa Brígida. E Santa Brígida, ela tem uma experiência profunda com Jesus, que pede que ela divulgue a figura de São Judas. E é interessante que nós temos entre a figura de São Judas aquele que socorre em causas impossíveis, não é? Por isso ele é patrono de tantos grupos, até do Flamengo, não é? Mas ele é patrono também dos funcionários públicos. Agora, é bonito ver a história dele, porque quando Jesus ele está ali no monte, ele vai chamando, e ele é o antepenúltimo dos apóstolos que Jesus ele chama. Sendo que também Judas, tanto da parte de José como de Maria, ele é primo de Jesus. Portanto, a maneira como o Senhor foi chamando, né, é bonito, porque Jesus, em oração,
Ele subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. É bonito a gente ver ele como Filho de Deus, essa intimidade, e nos convida. Toda a liturgia do dia de hoje, desde a primeira leitura, nós somos chamados para ser morada de Deus, para buscar a santidade, para viver na intimidade profunda com o Senhor. Todos nós somos chamados, e cada um dentro do seu estado de vida. Mas é bonito que ver aqui que, enquanto já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Portanto, na fila dos últimos tem 2 Judas, sendo que um fez escolhas erradas. E Judas, Tadeu, ele segue a Jesus, ele vai estar bem próximo de Jesus. Por isso, na última ceia, ele interroga Jesus, tirando algumas dúvidas: a quem, como, por quê? E depois da paixão, morte de Jesus, cada um dos discípulos vai tomar um rumo de evangelização, como também Simão e Judas. Eles vão mais para o Oriente, levando esse testemunho. Porque todos nós somos chamados a evangelizar e levar a boa nova. Por isso que a figura de São Judas é muito querido, mas muitas vezes nós esquecemos que ele tem uma carta curta, pequena, é um só capítulo. E é bonito porque toda a sua carta são de recomendações, são de pistas que nós podemos buscar a santidade. Por isso que ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. É o que ele deseja: a paz, a misericórdia. Como é importante nós termos um olhar de misericórdia. Quando nós olhamos o tempo que nós estamos vivendo agora de pandemia, como é lindo ver as nossas comunidades, essa própria comunidade. Há poucos dias, quando eu vim aqui celebrar com as irmãs, eu vi um número imenso, uma caminhonete cheia de cobertores. E aí está a beleza de uma comunidade que não está fechada em si, mas olhando para os outros. São Judas, ele já deixa como meta a vivência da compaixão, da misericórdia. E ele justifica por que ele escreve para essa comunidade. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por isso, entre em sintonia com a primeira leitura. É bonito quando a gente vê uma liturgia de um santo, de um padroeiro. A igreja, quando ela compõe os textos, desde a coleta, ofertório, pós-comunhão, as leituras, os salmos, os cantos, é para fazer uma síntese da história, do itinerário que aquele homem, que aquela mulher viveu. E aqui mostra justamente a grande preocupação dele. Ele quer que todos aqueles que tiveram contato e que estão ali escutando o Evangelho possam entrar dentro de um itinerário de santidade.
E ele vai dizer, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que se convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Deus Senhor nosso Jesus Cristo. E nós estamos vivendo muito nesse tempo. Quantas ideologias, tantos querendo a morte de novo, como já houve num período histórico a morte de Deus, tirar a figura de Jesus Cristo, a religiosidade, a perseguição. Aqui provavelmente nós estamos em torno já do ano 60, quase 70 depois de Cristo. Mas ele vai dizer, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois o que não creram. E os anjos, e é bonito, que ele traz aqui uma reflexão que é muito cara no Antigo Testamento. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prescrições eternas, até o juízo daquela grande dia. E aqui ele vai lembrar aquilo que já está no capítulo 18 do Gênesis, quando o Senhor visitou com seus anjos Abraão e veio dar uma bela notícia que a sua esposa ia gerar Isaac. É tão bonito porque Deus não escondeu para Abraão aqueles homens que não estavam vivendo na fé, que estavam vivendo nas orgias, que estavam vivendo no pecado. E no versículo 7 de São Judas, ele vai tratar sobre isso. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles que, indo para outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E aí ele traz algo que é fantástico, que nos mostra que realmente nós precisamos ter uma vida de oração e de conversão radical. Invocar os anjos, os arcanjos, que vêm ao nosso encontro. Ele diz, contudo, também esses semelhantes adormecidos contaminam a dominação. Mas o arcanjo Miguel, quando contida do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E esses, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se recompensam. Podemos ver que, a exemplo de São Paulo, São Judas, ele está dando algumas dicas e uma certa correção fraterna para que nós possamos viver na busca da santidade, numa vida perfeita, uma vida em unidade profunda com Deus. Por isso ele vai terminando dizendo: conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedando-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatados ao fogo deles, da misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E ele termina dizendo: ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Por isso, queridos irmãos, como é importante uma carta tão curta, mas às vezes nós temos algumas dúvidas de como seguir a Cristo, como servir aos irmãos, como batizados, ser discípulos missionários. E nós somos chamados a ser discípulos missionários. Por isso que Simão, depois de toda essa sua experiência do chamado e ter convivido com o Senhor, ele foi levar a alegria do Evangelho. E também nós somos chamados. Por isso, peçamos a Deus que nos dê a graça também de ser intercessores, de ser orantes, a exemplo de Jesus, que para chamar os discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Quanto tempo que nós damos de oração a Deus? Será que nós só pedimos? Sabemos pedir realmente de verdade? Somos coerentes dentro dos pedidos que nós fazemos a Deus?
Por isso, na festa de hoje, é um dia que temos que nos alegrar e pedir a Deus que também Ele nos dê a graça da busca da santidade. No teu estado de vida, no meu estado de vida, mas a serviço de Deus, a exemplo dos apóstolos. Ele foi tão fiel que no momento onde com muita radicalidade, com certeza com ideologias e negações, tanto ele como Simão foram esquartejados, por isso eles são mártires, são apóstolos mártires, com um machado, mas eles deram a vida, e cada um dos apóstolos assim o fizeram também, como Pedro e Paulo. Eles souberam dar o testemunho da sua fé. Peçamos a Deus que aumente a nossa fé, nos dê a graça de viver com alegria, que Ele nos dê a graça de colocar os nossos dons, a nossa vocação a serviço da igreja. Essa igreja é linda, essa comunidade é linda. Quantas coisas vocês têm realizado nessa história, e muito mais, quando nós nos colocamos no caminho de Deus, porque nós somos obra de Deus, nós somos templo de Deus, e Deus, Ele precisa de homens e mulheres que se apaixonem por Ele, com um olhar de misericórdia e de compaixão. Assim o mundo, ele pode ser diferente, quando nós vivemos com autenticidade, e viver com autenticidade é configurar-se como o próprio Cristo. Por isso, juntos, agora, vamos também nós, como Simão e Pedro, como Pedro, Paulo, como também Simão, Judas, eles testemunharam a sua vida, também nós testemunhemos com um coração aberto, dizendo: Senhor Jesus, usa-me, mas tenhamos a coragem também de ter uma vida de entrega totalmente a serviço ao Senhor. Vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai.